Os 7 pecados capitais. Eles existem em cada um de nós. Esses pecados são fatais. Eles têm um efeito gravemente destruidor na vida espiritual de uma pessoa. Luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira e soberba. De acordo com a teologia cristã, pecar é simplesmente pensar nesses pecados capitais. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Cada um desses pecados tem uma história secreta revelando como eles se tornaram capitais. Os 7 pecados capitais tiveram um enorme impacto na história, na sociedade e em nossas almas. Você não pode transgredir a lei moral de Deus sem que alguém pague um preço terrível por isso. E o mais perigoso desses pecados é a soberba. Os 7 pecados capitais são um conceito cristão importante, apesar de não aparecerem na Bíblia. Eles apareceram primeiro em monastérios espalhados nos desertos do Egito mais de 3 séculos depois da morte de Jesus. Em aproximadamente 375 d.C., um monge cristão chamado Evagrius Ponticus deixou a cidade pecaminosa de Constantinopla para entrar para um monastério. Lá, ele começou a catalogar as tentações que seduziam os homens para o inferno, criando uma lista das mais perigosas. Evagrius acreditava que existiam 8 terríveis tentações da alma. E a soberba era uma das mais fatais. Evagrius dizia que a soberba corrompia tudo em que tocava. Ele a chamava de tumor da alma cheio de pus, já que amadurece e se rompe, criando uma confusão repugnante. Os 7 pecados capitais evoluíram totalmente em torno de 590 d.C., quando o Papa Gregório o Grande reexaminou a lista de Evagrius, 590 d.C. Ele os reduziu a 7, mudou seus nomes de tentações para pecados e os intitulou capitais: luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira, soberba. Para o Papa Gregório, a soberba era o pior dos 7 pecados capitais, o que continha a semente de todo o mal. Ele escreveu: soberba é o início de todos os pecados. Mas o que é a soberba? E por que ela é considerada tão maligna? Soberba é definida como uma forma de arrogância, vaidade e um senso exagerado da própria importância. De acordo com teólogos, a soberba faz uma pessoa sentir que não precisa de Deus. Os vícios trabalham juntos, subordinados a um vício principal. O principal de todos, é a soberba. A tradição cristã diz que a soberba vem de antes do Jardim do Éden e da concepção do homem. Ela manchou o tecido da criação do início dos tempos até o nascimento do próprio diabo. Ela começa com uma história antiga sobre uma das criações preferidas de Deus: o anjo Lúcifer. Lúcifer era um anjo e se questionava por que ele não era o preferido de todas as criações de Deus. Lúcifer queria ser tão poderoso quanto Deus. Judaísmo, cristianismo e islamismo contam lendas diferentes, mas similares, sobre a queda cataclísmica de Lúcifer das graças de Deus. Na escritura islâmica, Shaitan, ou Satanás, era soberbo demais para obedecer à ordem de Deus de se curvar diante de sua melhor criação, Adão. Ele diz: sou melhor que Adão. Sou criado do fogo e do Espírito de Deus, enquanto Adão é criado do pó. E foi sua soberba
esse desejo de se elevar ao nível de Deus que resultou em sua queda. Tomado pela soberba, o rebelde Satanás lidera uma insurgência contra Deus. Exércitos de anjos batalham numa terrível guerra até que Satanás e seus seguidores são vencidos e enviados para o inferno. Derrotado, a criatura mais amada por Deus, Lúcifer, cai dos céus e se torna a encarnação do mal, Satanás. Essa é uma das histórias religiosas mais fortes, só que não está na Bíblia. A queda de Satanás vem de lendas antigas reunidas entre a criação do Velho e do Novo Testamentos. Apesar de não estar na Bíblia, a história é uma parábola poderosa sobre a destruição causada pela soberba. Os anjos não caem pela luxúria, pela avareza ou pela preguiça. Eles caem pela soberba. É ela que pode separar com mais eficiência os mais sagrados de Deus. Quanto a isso, nós temos uma condição parecida com a do anjo caído. Porque ele é um anjo que também foi afastado de Deus. A rebelião de Satanás continuou quando ele prometeu envenenar a maior criação de Deus, o homem. Satanás deixou seu trono infernal para seduzir os novos habitantes da terra, Adão e Eva. A mesma soberba que causou a ruína de Satanás agora o beneficiaria em sua busca obscura. Lá, no Jardim do Éden, sua tentação provoca a queda do homem através do pecado original da soberba. Na tradição cristã, o pecado de Adão e Eva é a soberba. Eles não respeitam a ordem e não respeitam o conselho de Deus e são enganados pela serpente, pelo mal. Disfarçado de serpente, o mal encoraja Adão e Eva a comerem o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apesar de todos os avisos de Deus, Adão e Eva agem mal. Ao invés de adquirirem a sabedoria divina, o fruto traz um mundo amargo, cheio de vergonha e lamento, expõe sua inocência nua e destrói o paraíso. Satanás não trouxe o pecado ao mundo. Ele trouxe a tentação, que se espalhou. Ela não pôde ser contida. É como um câncer. Há uma metástase em todas as áreas da vida. O trabalho de Satanás continua. Muito depois dessa guerra no paraíso e da expulsão do Éden, ele tenta manipular o homem à sua vontade. A Bíblia sugere que Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio. Os pensadores religiosos dizem que o poder do livre-arbítrio humano pode levar ao bem ou ao mal. A luta para ser bom nesse mundo é isso. É uma luta. Ela não termina, ela não muda só porque você afastou Satanás ou levou alguém da escuridão para a luz. A interação entre humanos e Satanás, sendo real ou sendo alegórica, é uma tentação que resiste. Em toda a história, até o mais devoto dos homens pode ser seduzido para o pecado. Quando o monge cristão Evagrius Ponticus criou sua lista, havia 8 pensamentos malignos. E a base deles era a soberba. A soberba, inicialmente, era tão grande e tão importante que era contada em dobro como se fossem 2 pecados.
Evagrius a separava em dois vícios diferentes: vaidade e soberba. Os dois mais perigosos eram os pecados da vaidade e da soberba. Vaidade é uma forma de egocentrismo. Na vaidade, o que uma pessoa faz é usar outras pessoas como forma de valorizar seu próprio ego. Eu preciso de você só porque você diz o quanto sou maravilhoso. Evagrius acreditava que a vaidade interferia na santidade. E escreveu: a oração de quem ama a popularidade não alcançará Deus. Enquanto o vaidoso se preocupa com a opinião dos outros, o soberbo se concentra somente em si próprio. Soberba é o pecado da autossuficiência, onde não há necessidade de Deus. Quando se questiona o lugar de Deus e se pressupõe que, de certa forma, temos uma posição mais elevada que a que nos cabe, isso é soberba. Em 590 d.C., o Papa Gregório o Grande deu novos ares às 8 tentações de Evagrius. Ele acreditava que o número 7 tinha um significado divino. O 7 era tradicionalmente visto como um número sagrado poderoso. Na antiguidade acreditava-se que havia uma ordem divina de 7 coisas que correspondiam de certa forma à ordem dos céus do que era visto como os 7 grandes planetas. O Papa Gregório combinou os dois vícios em um único pecado capital: soberba. Jerusalém. A soberba é considerada um pecado terrível em outras culturas, além da tradição judaico-cristã. No Mediterrâneo, as grandes cidades de Atenas e Roma também condenaram a soberba. No mundo greco-romano, dizia-se que talvez a soberba fosse o pecado essencial. Os antigos gregos se referiam a esse pecado essencial como ubris. As rochas do Estreito de Gibraltar eram chamadas de ubris pelos antigos gregos. Se você passasse por elas, isso era considerado ubris, porque os deuses pegariam você, você não devia ir lá. Foi daí que veio a ubris. Ubris é a ideia de que eu sou o Deus da minha vida. Os gregos usavam contos sobre a soberba para falar às pessoas sobre os perigos do pecado, explicando como ele podia levar uma pessoa à ruína. Há Ícaro, que achou que pudesse voar com asas de cera. E Aracne, uma tecelã habilidosa que foi transformada em aranha depois de ousar desafiar uma deusa numa disputa de tapeçarias. O mundo greco-romano insistia que o pecado da soberba fazia uma pessoa desafiar os deuses e a punição era sempre terrível. O mundo cristão criou sua própria punição para a soberba. Ela se chama inferno. Os 7 pecados capitais foram considerados um guia moral para os cristãos durante séculos. Desde a antiguidade, o pecado da soberba era chamado de esmagador de almas, destruidor dos homens, insulto a Deus e uma praga da sociedade. A evolução da soberba seguia junto à de Satanás. Acreditava-se que ele e seu exército de demônios eram anjos caídos. Em 1300, com o início do Renascimento, acreditava-se que anjos caídos habitavam o espaço entre o céu e a terra. E eles teriam o poder de se materializarem e enganar. Se uma pessoa não fosse vigilante, poderia virar presa dos anjos caídos e ser atraída para o pecado. Anjos caídos podiam criar um corpo que era apenas uma ilusão visual.
Nas pinturas renascentistas,